aí, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast. E aí, pode beijar? O seu podcast que fala de relacionamentos, conta histórias engraçadas, mas a gente também tem um momento de reflexão, de choque de realidade, o que interessa, né? E hoje nós estamos aqui com um super convidado, Vitor. Vitor, que é estudante de filosofia há 11 anos. E por experiência própria e conhecimento, vai dar várias dicas, vai falar sobre a visão dele, a visão masculina sobre relacionamento, o que dá certo, o que não dá. Só um momento. Eu estou sabendo que tem uma questão aí que um ex-infiel. É isso mesmo? Ele vai contar pra gente. Vitor, uma breve introdução aqui. Você comentou que você era o cara daquela musiquinha da Marília Mendonça. Eu tô tão por fora de música, mas eu tô entendendo o que vocês estão falando. Mas é a do Infiel R$50. Ah, tá. Não é Marília Acho que eu já vi Mendonça? assim, Infiel em R$50 é a mesma música? Não sei, mas se não era, agora foi um popurrí. Não é. Sombra falou que não é Sombra. Mas não tem o popurrí que você misturou uma música na outra? É isso aí. Infiel, agora ela vai Meu The mudar. Voice, Vanessa. Não entendi, Vamos voltar agora pro eu lembrei da foco. música. Mas pela palavra infiel, né, já dá pra entender o que vocês estão querendo dizer. Eu nunca fui, assim, um cara Muito bom, correto. muito correto para as coisas. Isso me levou a grandes problemas, porque sempre leva, né, grandes problemas. Por mais que pareça que é tudo bom, né, esses homens que, assim como eu fui, né, lá atrás, que cada hora tá com uma, que deixa as menininhas no vácuo, que Faz joguinho. Ele se acha o bam, mas depois isso vai dar problema. No fundo, Lá na frente. em algum momento dá um vazio essa vida de pegação? Eu tive até uma percepção que depois, anos à frente, eu fui perceber que eu estava certo. Mas por mais que é o que todo cara quer, e que muitos conseguem, né? Você sai da balada, fica com aquela menina bonita e tal, às vezes já leva ela para casa, né? Uhum. Mas eu sempre senti uma sensação ruim depois. Que coisa, né? No outro dia. Só que aí no outro dia você acorda, você fala com os amigos e, nossa, cara, foi top ontem. Pô. Dá aquela sensação ruim e depois vem a compensação de contar uma vantagem. Eu acho que o ego nessa parte, depois, você fala assim, pô, pelo menos agora eu tô falando pros caras e eu tô, né? Só que no fundo, se ele tiver uma percepção, ele não curtiu tanto assim, não foi tão legal assim. Porque o relacionamento assim, tão efêmero, tão rápido, tão fast food, ele é legal. Tão raso, né? Tão raso. Ele é legal muitas vezes na fase do... Eu, pelo menos, gostava muito dessa fase do encantamento ali, quando você tá... Da conquista? Conquista. É legal. Todo homem fala isso aí, né? Do instinto? É do instinto. É uma coisa que... outra teoria minha, isso. Né? Não sei se essa é nesse caso... É a sua verdade nesse caso. Nesse caso, na adolescência, a gente passa umas certas, assim, dificuldades. As meninas, normalmente, gostam dos caras mais velhos. E aí você fala, pô, por que, né? Isso com quantos anos? 14, 15, 16, 17. As meninas gostavam dos de 18, os que já dirigiam. Aí o cara precisa se firmar. Marias Gasolina, já vamos... Não necessariamente acho que Maria Gasolina, mas acho que por conta do status da pessoa ser mais velha e ter o cara mais uma velho moto ou um covardia. carro. O cara mais velho, quando você tem 15, 16, e aí vem um cara de 20, 22... Não tem como ele tem muito mais competir. experiência. 16, 17, você é tímido pra caramba, você não desenrola. E aí, quando você vai avançando e você vai conquistando isso, você vai se autoafirmando. Pô, que legal. Então tem essa pegada. Mas você também. considera que você foi um solteiro convicto, assim, durante algum tempo? O que é um solteiro convicto? Vou trazer aqui a minha definição, né? Uma pessoa que tem convicção de que ela não quer ter um relacionamento. Relacionamento sério. Isso. Não, eu vou falar pra vocês. Uma fase muito chata da minha vida isso. Mas eu sempre namorava. Você sempre namorava? Sempre namorava. Eu tive umas 9 namoradas. Mas era assim, eu namorava... Mas e era aquela só curva, elas namoravam você, né? Entreaberto. Relacionamento entreaberto. Só é aberto pra um lado. Porque eu pensei, 9 namoradas. Ele falou que ficou um tempão na curtição. Então ele curtiu namorando. Tinha isso também. Fase dark da minha vida. Mas era assim, namoros rápidos, né?
de 3 meses, de 8 meses. Ah, entendi. Porque era esse lance, só ficar... E isso daí é uma coisa que depois eu entendi. E aí seria legal até a gente falar sobre isso aqui. Pode falar o que você entendeu agora. A relação sexual, eu nessa idade já nova, 16, 17, 18, eu percebi que a primeira relação, a segunda, às vezes não era tão boa. Que era depois, com mais relações, que começava a ficar realmente... Com a mesma pessoa, você fala. Com fala? a mesma pessoa. Não. Porque ganha intimidade, você, enfim. E pra ter isso daí, seria um namoro. Por isso que daí você ficava um tempinho. Ficava um tempinho maior, entendeu? Aí enjoava também rápido. Enjoava. Putz. Porque é paixão, né, cara? É. Paixão. É paixão ou é porque não tinha paixão e aparecia uma mais bonitinha e falava, acho que agora eu quero ficar com essa aqui? É paixão. O problema é a paixão. Inclusive, hoje as pessoas, elas querem se apaixonar, não é? Mas é legal, né? É legal, mas não deveria Mas ser. eu não acho mais legal, sabia? Se apaixonar? É, no Mas o primeiro sentido... não é a paixão que vem? Não, mas nesse sentido... Então, vamos falar sobre isso aqui hoje. 2 horas de podcast hoje. Não, hoje vai ter que estender. Pode ser? Produção liberou. Pega Sombra. papel e caneta pra anotar. Não, é sério os mesmo? Pode insights ser, aqui. pode ser mais que 1 hora? Arrasou. Vambora. Vamos Até deixar. meia-noite é hoje. Não, vamos fazer ó, o seguinte, deixa eu só- A gente faz um podcast curto. Se o pessoal gostar, deixar um comentário que gostei, aí eu volto de novo. Depois pode ter uma parte 2. Parte 2, Verdade. exatamente. Eu vou dobrar o cachê, mas Não, a gente... vai valer a pena A pra gente não vocês. vai pagar nem esse nem o próximo. De R$2 vai passar a ser 4. Ó, mas vamos voltar aqui à Vamos questão voltar. da paixão. O que eu quero dizer com eu não acho bacana me apaixonar atualmente? Posso falar o nome do menino aqui? Presta atenção, abre teu olho. Não, é porque assim, ó, na maioria das vezes, quando a gente vivencia ou se entrega, eu acho que a paixão pode ter vários significados. A entrega total à paixão faz com que você fique cego e não perceba aonde ou com quem você está se relacionando, quais são os pontos que aquela pessoa, de repente, não tem de positivo, e aí você se entrega. Ver virtude onde não tem. Exatamente, falou bonito, E falou não pouco, vê falou os Deu uma bonito. defeitos. errada, deu uma engasgada, mas ficou bonito no final. Fala de novo, fala de novo. Vê virtude... Vê virtude onde não tem, né? Aí Exatamente. aparece Raquel, assim, frase de filósofo. Não, mas aí engasguei, não vai dar nem fazer corte. Exatamente. Mas assim, e aí nesse aspecto, eu acho que é uma paixão juvenil. Você tem que amadurecer até o seu gostar, na minha opinião. Então, quando você olha, né, para uma pessoa e você se entrega a essa paixão que não tem limites, que não vai passar, e quando passar, ou você vai estar num buraco, porque aí você vai perceber, enxergar tudo que aconteceu, que você visualizou, né? Às vezes é até espelho. Eu enxergo no outro características que eu tenho em mim, não necessariamente são do outro. Então, essa paixão louca que de repente tira a gente do chão e que você fala, ai, borboletas no estômago, né? Começa com borboleta no estômago e termina na sessão de terapia. É tipo isso. Não, e aí eu acho que, então, deveria ser ao contrário. Comece na sessão de terapia, comece avaliando, analisando, conversando sobre. Ela já trouxe o que eu ia falar aqui hoje. Podemos Não, encerrar. pera, vamos trocar de lado. Senta você. Ah, imagina. Temos uma pergunta, mas como é que faz pra controlar isso? Então, Boa. autoconhecimento. Eu não consigo. É, Eu só vou na borboleta. Não, eu acho que Um problema, autoconhecimento... acumulando um problema atrás do É outro. bicha tem algo- trajeita. Tem algo aqui muito específico. Quebra a cara. Quando você quebra a cara bonito, você já viu? Gato escaldado tem medo de água? Isso é claro, pra quem quer e pra quem busca uma evolução daquilo que você sente, daquilo que você pensa e digo mais, daquilo que você não quer repetir. É. Eu não quero repetir vivências que eu tive quando eu fiz isso, sabe? Não olhei que era uma piscina, era um balde e eu me joguei como se estivesse no oceano. Era uma pessoa rasa e aí você vai lá e se entrega totalmente. Aí você quebra a cara. Então, acho que Porque esse por é o mais que a gente ponto. fale assim, tem que aprender com o erro dos outros, mas parece que não é a mesma coisa. A gente É, tem que dar uma... mas esse, assim, essa Faz é a minha parte, né? vivência, sabe? Eu entendo hoje que é muito importante eu ir vivenciando essas etapas. Não quer dizer que não tem aquele frio na barriga quando a pessoa manda uma mensagem, que não tem aquele gostar ou imaginar como vão ser as próximas etapas. Mas você vai Mas é ponderando, dosando. né? É dosando, porque aí você, claro, Você faz assim, ó, a pessoa me entregou Acontece. até aqui, eu também entrego até aqui. Mas eu acho que é um pouco além. Vamos tentar clarear assim, ó. A paixão,
essa paixão avassaladora, que acho que você está falando, que você nem quer mais, por quê? É como se fosse uma ilusão criada, que logo ela vai se desfazer. É um encantamento que vai virar desencantamento. Porque essa paixão... Mas a gente tem que acaba entender porque a pessoa por que eu tô tão apaixonado? Por quê? Provavelmente porque essa outra pessoa, ela ativou pontos que eu considero como importantes, seja a beleza, o cara é engraçado, o cara é gentil, uma lista, certo? E aí, dá aquela sensação de que finalmente eu encontrei, e aí, nossa, aí eu fico ansiosa, aí eu mando mensagem, ele não responde, eu já fico meio preocupada, será que não vai rolar? Não é assim? Nossa, gente. Gente, responde logo, pelo amor de Deus. Não deixa elas no vácuo. Não deixa a gente no vácuo. A gente já fica achando que já esqueceu da gente. Mentira. Só que o que a gente tem que analisar é quais são esses valores que a gente criou e que a gente está procurando e que faz essa paixão acontecer. Porque provavelmente o problema não está na paixão, está nesses critérios. Que às vezes não estão muito esclarecidos na cabeça da pessoa. São os critérios errados. Eu acho que Critérios o grande errados. ponto é isso, que é onde as pessoas hoje têm muito problema. Por isso que os relacionamentos eles começam, às vezes, entusiasmados, às vezes avassaladores, assim, e depois eles acabam... Mas eu vou discordar, não é Porque nem discordar. Porque são os pontos que a maioria das pessoas, não estou falando você, a maioria das pessoas buscam hoje no relacionamento. Se você for ver, essas coisas. É aparência, às vezes dinheiro, às vezes status, às vezes é corpo, às vezes o cara é brincalhão, o cara é gentil, o cara é legal. E não é por aí. Por onde você acha que é? Mas eu só queria, deixando queria voltar um pouquinho nessa questão, assim. Quando você está conhecendo, seja estudando, então você, né, estuda há 11 anos a filosofia. Tem uma frase na filosofia que eu acho que se aplica muito a esse conceito que eu vou falar, que é, só sei que nada sei, quanto mais sei, menos eu sei, né? Sócrates. Exatamente. Por quê? Quando você está conhecendo alguém, seja uma amizade, seja uma teoria, seja qualquer coisa que você vá conhecer, e pessoas são ainda mais complexas, não tem como, mesmo que se a sua lista, se os seus critérios forem bons, não tem como, em pouco tempo, aquela pessoa, você entender que aquela pessoa já preenche tudo aquilo. Uhum. Porque, assim, se eu tenho 3 Depende. encontros, 2... Depende, tá? Mas Porque assim, se os seus critérios forem esses que eu falei, dinheiro, aparência, o cara é legal, isso daí você é rápido. Por isso que você o que você falou é lindo. Você não prefere... O que está mudando? O que talvez tenha mudado na Vanessa? É que hoje os seus critérios são esses que demoram um tempo mais. eu vou chorar, é terapia, cara. Que demoram um pouco mais pra gente encontrar. Então, provavelmente, você me corrija se eu estiver errado, o teu relacionamento hoje ele começa mais brando. Uhum. E esse é o caminho ideal. É assim, ó, tô conhecendo, tá legal. E vai escalando. E essa escalada nunca acaba. Você vai casar e vai passar anos de casamento e continua. Esse amor vai crescendo cada vez mais. Uhum. É o oposto do que o pessoal hoje vivencia. Que é essa borboleta no estômago, que dá esse pico e dá ansiedade, não sei o que, e depois vai se desfazendo. Percebe que é uma linha cruzada inversa? Começa em cima e vai caindo e acaba. Então, E às vezes o que começa assim, mais ali com calma, a tendência é de estabelecendo um rumo mais firme, com as coisas mais claras na provavelmente cabeça. os critérios que a Vanessa busca hoje é um cara que tem valores, caráter, princípio e objetivo de vida. É um cara que tem um coração bom. Até mostrei o canino aqui no sorriso. Você viu? É o cara que... É leitura de mão, gente, mudou agora, nós estamos fazendo aqui. Mas isso, você sempre teve essa Não, e foi isso que eu ideia? trouxe. Ou foi o amadurecimento que te trouxe Não, esse tipo de eu acredito que eu avaliação? sempre tive uma base para que isso fosse, em algum momento, aparente, sabe? Assim, que em algum momento isso emergiu. Né? Então, eu sempre tive uma base que são os meus pais. Eles se relacionam hoje há 35 anos e é essa constante. De verdade, eu chego e falo, o que... Eu fico tentando entender, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que meu pai gosta cada dia mais da minha mãe, depois de Foi 35 o que ele falou anos. aqui agora. Vai crescendo Né? cada vez mais. E assim, de muito respeito. Então, assim, olhar, né, ter isso no retrovisor me traz, com certeza, né, um parâmetro muito positivo. E por outro lado, né, ter quebrado a cara quando, de repente,
por imaturidade, ou até mesmo, de alguma forma, e aí talvez a filosofia e a sociologia explique isso, a gente em algum momento também entra num trem que é um trem da moda, é um trem onde as pessoas também te contam essa história Mente coletiva, que é né? o que vale. É o que todo mundo... Se você pegar a minha história, com 17, 18, 19, 20, 21, 22, tudo ali o que eu vivi era o que os meus amigos viviam. Não, porque aquela mina é top demais. Por que ela é top? Porque ela tem um corpo lindo, porque ela tem um rosto lindo, um cabelo lindo. Às vezes é riquinha também. Se tiver dinheiro, então, melhor ainda, né? Né? Então, quer dizer, os valores A que são Raquel rindo e criados... devendo a Renner. Ai, meu Deus, tem que pagar, vencer amanhã. Não tenho... Quem pode patrocinar a gente que eu preciso pagar um boleto amanhã? Então, a mente coletiva, ela te leva por esses padrões, por esses E esses desejos. que são os critérios que você falou que também não são... Que são os critérios errados. Porque você São os vivia critérios aí no meio dos teus amigos que tinha essa imagem das meninas e a gente também Aí eu pegava tem aquela menina que era top. Aí eu falava, nossa, agora qual que é o próximo Aí passo? você virava o Eu cara. quero namorar. Pra eu namorar, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ser o Dom Juan. Então, é o cara divertido, é o cara legal, é o cara que não tem defeito, é o cara que... Não tem problema. Você faz um teatro. Então, meninas, os homens muitas vezes fazem um teatro. É no verdade começo. mesmo? É lógico. O cara, ele vai pensar... O cara que é bom, né? Ele vai ficar pensando assim, cara, como que eu conquisto mesmo? O que eu falo? Ele vai criar uma O estratégia. que ela quer ouvir. Ele não vai ser ele mesmo. Ele não vai ser, cara, você ser eu mesmo. Tipo, como que eu sou naturalmente? Eu vou ser assim. Não. Eu vou falar isso, vou mandar um áudio agora falando assim, ó, porque daí vai dar essa impressão pra ela. Não, agora eu vou ficar O que causa mais vou impressão? ficar um dia sem responder só pra dar aquela... Cara, É um assim, jogo, né? É um jogo. É um game. E é uma game. porcaria isso. É um inferno. Hoje eu olho pra trás e eu falo, cara, que bosta. Por que eu... Pode falar pra Tá tudo bem. Porque você acaba tendo que manipular. É um negócio feio. Eu olho assim, é Me vergonhoso. fala uma coisa, deixar as pessoas apaixonadas, assim, não te causava... Olha eu inocente aqui. Não, porque você não ficava mal, assim? Puta, a menina ficou gostando de mim, Cara, chorando hoje e tal. hoje eu olho pra trás e eu tenho coisas assim que eu me arrependo muito. Sabe que eu tô falando Na isso época, aí? não tinha muito remorso. Porque a não. gente tava conversando outro dia com Na uma verdade, é amiga. ao contrário ainda. Nossa, sou foda. É, Cara, né? é muito ruim estar falando isso. Mas eu tô sendo Mas você tá sincero contando a com o que realidade, era. é. E é o que os caras hoje, muitas vezes... Eu tava conversando Fazem. com uma amiga nossa e ela tava contando um caso lá da vida dela que ela se decepcionou muito com a pessoa e nem foi em época de adolescência nada, foi agora, depois de seus 30 e poucos anos. E ela comentou que o cara até ainda era evangélico, ela também é. Então, Malandro por isso, gospel. Malandro gospel. Por isso que ela se frustrou também. Ela não esperava, né, que a pessoa fosse agir da forma que agiu. E ela ficou muito... Ela já não tinha muita confiança ali, piorou mais ainda. Fica Aí eu até comentei descrente, com ela, falei, cara, se as pessoas tivessem bastante consciência do mal que elas causam, né? O efeito que isso dá na vida do outro. E quando trai? Não, aí é... Cara, Hoje eu falei sobre Hoje- isso no Instagram e gerou muita polêmica. Um povo maiano, não, trair é falta de caráter, não sei o que eu também acho. E outros falando, não, mas gente, calma, não é assim, né? Porque também a pessoa traiu, que também significa que ela não vale nada. Tem que entender o contexto e tudo mais. Mas aí eram opiniões diversas e eu acho que vale a eu pena. acho que o contexto não quer... Você acha que não define... A pessoa não tem princípio, acabou. Não tem contexto. Você acha que tem... Entendi. Se ele tá Eu infeliz, concordo. termina. E assim, esses dias falando Mas sobre aí eu essa... perguntei pra pessoa, Hum. por que você não terminou? Ah, porque aí eu tenho uma filha, então é complicado. eles são casados. É, o cara é casado, entendeu? Ah, então aí complicado. ele nem termina e nem trai. Posso falar o que eu penso, assim, É o que real? eu penso. Quando a gente está de fora, que a gente não tem o sentimento, nós não estamos nós não estamos naquela situação, é muito mais fácil a gente dar uma opinião. Ah, não, eu não aceitaria, ou é falta de caráter, ou cara... Mas só quem vive ali a situação, que sabe... Mas Não tô falando que é certo ou errado. Não é sobre isso. Porque, gente, a gente Você fala em tenta relação fazer... ao perdão ou em É que relação... uma coisa não- é que assim, a relação o cara ter traído. Mas é, assim, eu uma não... coisa não anula a outra, eu concordo com você. É. A situação é muito difícil.
Não é da... Só que dá pra gente- isso não ameniza o Não. erro, entendeu? Tipo assim, como é muito difícil, então Não, tudo bem. mas é isso que eu tô É falando. uma situação muito difícil e também é muito foda o que o cara fez. Mas trair, isso que eu entendeu? coloquei lá no Instagram. Falei, gente, eu não tô aqui colocando se é falta de caráter, se tá certo, se não tá. E olha eu falando sobre isso, né? Inclusive, eu fui postando o que as Agora. pessoas estavam falando para as pessoas lerem e cada um ali tirar a sua conclusão. Porque cada um tem uma visão do mundo, cada um tem uma ideia do que suporta, do que não suporta. Então, é um assunto muito extenso, né? Sim. Então, por isso que eu acho legal compartilhar, porque divide opiniões, né? Não, e eu tô falando isso, mas eu me incluo. Eu já fiz muita coisa errada. Esse negócio do cara não vale nada. Não, Não me é. incluía. Ele está... Ele vale tanto que todo mundo quer. Não é que ele não vale nada. Ele ainda tem desvios na personalidade. Não quer dizer que Tem amanhã... uns valores também estabelecidos. Não quer dizer que amanhã depois ele não possa mudar, que ele não possa reconhecer o erro. Pô, o que eu fiz gerou sofrimento, o que eu fiz não foi legal, nunca mais faço isso. E aí ele começar um caminho, que é esse que eu acho que é o cerne da questão aqui. Que Fala pra mim qual foi o momento que você deixou de ser o malandro gospel. Não, nunca fui. Eu não era malandro gospel, mas eu sou malandro. Então segura essa parte do que eu falei, que eu ia falar que é o cerne da questão, e eu vou responder as perguntas e vai ver que tem tudo a ver. Tá, bora. 21, 22, 23, moleque balada, né? Moleque piranha, viajando pra... Eu tava viajando uma vez por mês, mais ou menos, pra pegar balada em São Paulo, pra pegar balada em Camboriú. Eu tava indo pra Floripa, porque eu conheci uma galera que viajava muito. Então, Camboriú, as meninas são bonitas. Até eu tava Pra paquerando caramba, elas. Pra caramba. E As de Ribeirão também eu são. era fortão na época, definido, né? Era muito vaidoso, assim, com o corpo e tal. E eu andava com os caras que eram fisiculturista ainda, aqui, da Nossa. cidade. E a gente começou a viajar e tal, muito loucura. Nesse sentido, foi uma época, assim, bem intensa. Eu falei, nossa, porque daí você vai querer estar sempre em busca ali do corpo, né? Você tem os caras como referência. Não, foi muito foda. Era assim, muito ambicioso, muito obcecado por progredir, sabe? Nesse sentido de ser carro cada vez melhor, corpo cada vez melhor, mulher cada vez melhor. E eu era muito dedicado, eu não tinha preguiça, sabe? Então eu tenho que ir na academia, tenho que fazer isso, eu vou fazer. Eu vou atrás dos meus sonhos. Exatamente essa busca desenfreada me levou para um processo de ansiedade generalizada, que me começou a tirar o sono. E como você não dorme bem, depressão. Comecei a ter deprê. Eita. Aí foi muito foda. Desculpa. Não tem problema, a gente põe um pi depois. Ou a gente nem põe. Porque eu nem sabia que era depressão. Tipo, eu nunca tinha tido a experiência. Eu não sabia nem que eu vi que tinha alguma coisa errada. Pô, por que eu não consigo dormir? Por que no outro dia eu tô acabado? Por que eu não tô tendo energia para fazer as coisas? Como é que eu vou conseguir todas as coisas que eu quero se eu não tenho esse gás? Porque eu preciso ter muito gás. Ô, Vitor, mas eu queria só fazer um parênteses dentro desse tempo, né? Um pouquinho antes da depressão aí que você está trazendo. Você considera, assim, que para você desenvolver esses pilares, né? Ou para que esses pontos fossem pilares na sua vida, então, a beleza, o dinheiro, o status, né? Como que você considera que foi esse caminho, sabe? Assim, de onde que você teve esses insights? Exato. De querer tudo isso. Exato. Cara, com Glamour. 16 anos, acho que isso foi em 2006, lançaram um livro chamado O Segredo. Eu sei, eu já vi esse livro. Todo mundo conhece, né? Uhum. Que você pode ser e ter tudo que você quiser. É só você pensar, ficar visualizando aquilo que você vai conseguir. Cuidado com esse livro. Porque comprem, não leiam. depois, quando eu fui entender, fui estudar várias filosofias e tal, eu fui entender que é mais ou menos como você citou, né? Essa é da Bíblia, tá? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Exatamente. Quando um moleque de 16 anos lê um livro desse, o que ele vai querer? Estourar na vida. Uma Ferrari, né? É só fazer uma listinha, então, e ficar visualizando, então, beleza. Ferrari, 3 namoradas, né? Porque tudo que eu quiser. Segunda, não sei como é que quarta, vai ser, sexta, mas sábado, diz domingo, lá feriado. no livro que o universo vai dar um jeito de resolver isso pra mim. Eu não preciso me preocupar como. É só visualizar que vai materializar. Então, beleza, 3 mulheres namoradas. tô aumentando um pouco, mas é quase isso. Era 2,5. E aí eu fui fazendo essa listinha. Porque o meio da adolescência, aí respondendo mais sua pergunta diretamente, os 16, 17, 18, rola isso muito, bom, pelo menos no meu círculo de amizade, né? De tipo, pegar aquela menina e tal. Aquela menina tá ficando com o cara porque o cara tem dinheiro. Então eu tenho que ter dinheiro. Fazendo essas associações. Isso aí acho que foi o que mais me pegou no meu caso específico. Que as meninas, tipo, aquela ali, puta, eu sou muito afim dela.
Ela Tá. começa a namorar um cara que o cara tinha 16 anos, já tinha uma Hilux e dirigia. E eu tô com menos 2 centavos na O conta. pai tão rico que, tipo, não, se aprender o carro, se tomar multa, não tem problema, pode pegar a chave. Então, tipo, aí eu falei, puta, então eu tenho que ser rico. No meu caso, foi assim que construiu esses valores. Tá. E aí teve esse ápice aí, que é a questão que você percebeu, você não tinha ainda nomeado, mas você teve uma depressão. Eu comecei a ter uma série de problemas, né? De ansiedade, depois insônia, e aí tudo isso levou à depressão. E aí, como você identificou, né, assim, elaborou isso e teve essa fase da mudança mesmo, até porque eu vejo que quando você tem amizades que te influenciam, seja para o positivo ou para o negativo, é muito difícil de sair desse meio, porque você vai se sentir durante um tempo sozinho, né? E assim, não é todo mundo que se sente bem saindo do círculo que é considerado de amigos e indo para um limbo, porque inicialmente você não vai ter uma amizade na mesma frequência Não daquilo vai. que você está buscando, Não, né? e é muito massa isso que você está falando, porque eu identifiquei que o problema era eu. E eu, por ser daquele jeito, atraí pessoas que eram iguais a mim. E muitas vezes eu ainda falava, pô, aquele cara ali, ele é foda, porque ele, tipo, meio que passa a perna em mim, sabe? Tipo assim, me sabota. Tipo, tá ali com as meninas ali, ele meio que fala mal pra ele. Era uma Pra ele competição. poder crescer e você diminuir. Grupo, eu não vou dizer na minha adolescência, porque eram os caras mais amigos mesmo. Mas nessa fase 21, 22, que era essa galera mais... Eu vi que era muita maldade, sabe? Era muito tipo um passando a perna no outro. Só que, o que as pessoas pensam nesse ponto? O quê? Nossa, meus amigos não têm valores. Ah. Meus amigos, tudo uns, né? Uhum. Essa galera falsa. Mas por que você tá no meio dessa galera? Exato. Começa a olhar pra você. Tem uma frase que Esse é o assim, ponto, ó, e as pessoas não quando olham. Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo, né? Porque na maioria das vezes, quando você escuta alguém, a pessoa tá falando muito daquilo que é percepção dela, né? Então, isso é uma verdade mesmo. Eu acho que eu tive muita sorte. Se teve uma coisa que eu fiz bem em toda essa... Foi ter começado a olhar que eu era o culpado daquilo tudo. Porque muitas das pessoas, Autorresponsabilização. elas vão pro medicamento, no caso de depressão, aí melhora um pouco, não muda. Você precisa mudar. Você precisa reconhecer, cara, o que eu tô fazendo errado, os valores que eu tenho são um lixo, eu não quero ser esse tipo de ser humano. As pessoas que estão à minha volta, elas não têm culpa porque eu atraí elas para perto de mim, porque eu sou assim também. Muito excelente. Isso é o que você falou. As pessoas normalmente não fazem e sempre vão colocar a culpa nos outros, né? E nunca vão mudar. Mas foi nesse momento Cara, que aí você começou a ter noção que você não queria mais demorou, ser essa assim, vida louca. Mas isso não foi assim do dia pra noite. Não, foi sim, muito claro. sofrido. Né? Tinha dias que eu tava na cama, assim, num sofrimento inumano. Eu falava, meu, o que eu fiz pra chegar nesse ponto? Né? Um moleque que eu cresci rápido financeiramente, né? Porque eu não venho de família rica, mas eu por mim mesmo, consegui dar uma alavancada com novo. E eu pensava, cara, um moleque que tava tudo encaminhado, fazendo tudo certinho, crescendo, conseguindo as coisas que eu queria. Tinha uma caminhonete zero que eu comprei na época, né? E eu na cama, naquele sofrimento, falando, como que eu cheguei nesse fundo do poço? O que eu fiz? Onde foi Olha só. Onde foi o Onde problema? que eu errei, ali? né? Mas cara, é porque é o ego, é a ambição, é toda essa... É a coisa dark da vida, é a sombra da vida, sabe? Isso daí também falam muito, né? O diabo, ele mostra um banquete, depois ele puxa seu tapete. É mais ou menos isso. E a galera vive muito isso, né? E sofre muito. O problema é que muitas vezes eles teimam, são teimosos. Porque a gente piora, só que depois a gente camufla. E tem gente que vai intensificando ainda. Começa a faltar dinheiro, aí começa a fazer coisa errada para ter dinheiro. Começa a fazer cada vez coisa mais errada ainda para não deixar cair. O ideal, no meu caso, foi ter deixado cair. Pra cair eu me na afastei realidade. de todo mundo. E isso que eu ia te falar, né? Eu me afastei de todo mundo, fiquei sozinho mesmo. E a minha recomendação é, se você perceber que você está no meio de pessoas assim, vira as costas. Não faça mais parte. Você vai ficar sozinho um tempo. Só que como você está mudando, se você realmente estiver buscando essa mudança, automaticamente você vai atrair pessoas que estão agora nessa nova frequência. Que não vai ser mais o fisiculturista, né? Vai ser um carinha de boa, mas com um coração bom. Que Né? vai Não vai ser o agregar... cara que tem uma Porsche, que eu gostava de sair com ele porque ele tinha uma Porsche. Olha só, tá vendo como eu também era? Também Claro. eu tinha essa questão de troca de Sim. interesse. Não era amizade verdadeira. É um cara que tem um Ford Ka,
né? Meu novo amigo, ele não é um cara que vai chegar na balada e vai chamar atenção, mas é um cara gente boa, um cara Você que eu pode posso contar com ele, Que né? vai Então agregar na começa sua a ver essa vida. mudança. Aqui agora entra aí as tentações. Porque vai chegar em alguns momentos que você vai querer voltar para aquilo. E se você Aí não você tem que tiver, ter um super se você não tiver controle da convicção- situação. É né? quase um vício, né? se você não tiver convicção, daqui a pouco você está fazendo tudo errado de novo. E aí- Tudo. Vamos dar uma. Vamos pular um pouco pra frente, assim. Você falou das tentações e tudo mais. Mas qual foi o momento que você falou assim, não, agora eu quero ter um relacionamento? Você chegou a parar pra pensar nisso? Poxa, agora eu quero encontrar uma pessoa, eu quero Eu ter fiquei alguém. muito zoado, né? Imagina que assim, eu fiquei zoado. Zoado financeiramente, zoado fisicamente, zoado Psicologicamente. psicologicamente. Então você não tem força para sair, ficar com alguém nem nada. Então eu fiquei um tempo meio nem queria. Você nem tem força, você nem tem vontade para isso. Então eu fiquei mais em processos de tentar me entender. Entrei numa academia de filosofia, que foi onde começou, né, com mais intensidade, essa questão de tentar entender a minha mente, tentar entender o que levou a isso. Fui entendendo que, na verdade, então, a Terra, que falando de forma bem resumida, porque isso aqui dá Sim. muito... Daí precisa de 3 horas de podcast. A gente está aqui... E 2 aí que eu semanas, fui né? entender, lá com 26 anos, 27 anos, que a Terra aqui é um planeta de egoístas e que a gente está aqui para vencer o egoísmo. Então, essa é a síntese, né? Então, o nosso objetivo aqui, se você for ver, todas as filosofias vão falar nisso, principalmente o cristianismo, né? Nós somos seres impuros e estamos num processo de se tornar puros. Né? Só que aí a gente acha que a vida é ganhar dinheiro, é arrumar o par perfeito. Não é isso. Daí são adereços, né? O objetivo da vida na Terra é isso. Você é um ser impuro, você tem que... Lógico que você não vai fazer isso do dia para a noite, mas você tem que pelo menos querer isso. Querer estar Pelo nesse menos processo. ir para essa direção. Aham. Aí, quando eu comecei a querer ir para essa direção, eu comecei mudou todos os meus... Se era balada, música eletrônica, essas coisas que eu curtia, Eu soube começou a jazz e ser, piano. tipo, ir na aula de yoga. Era outros rolês. Balé também? Não, nunca tive interesse. Eram outros né, desejos, outros, enfim, hobbies. Mudou, né? Mudou. Mudou. Aí, quando eu entrei, aí eu comecei a melhorar. Aí eu comecei a me sentir bem. Aí eu comecei a me sentir feliz, só que feliz de um jeito diferente. Feliz de um jeito que não dependia de. Ah, que legal. Porque lá atrás era assim, ó, se eu tô ganhando muito dinheiro, opa, minha empresa vendeu bem pra caramba esse mês, tô feliz. Vendeu mal, tô triste. Saí pra balada, catei a mina mais top da balada, tô feliz. Saí na balada, catei ninguém, tô triste. Então era assim, né? Se acontece o que eu quero, fico feliz. Se não acontece o que eu quero, fico infeliz. Nessa nova etapa, eu comecei a sentir uma felicidade mais constante. Que legal. Que não depende. E toda a meditação, todo o caminho cristão, ele leva a isso, né? É uma Vitor, felicidade interior, não relacionada ao que eu tenho, ao que eu possuo. Mas eu acho que assim, Puxando aqui para tema relacionamento, por isso que muita gente, eu vou até me incluir, porque já também tive essa mentalidade de você só se sentir feliz se estiver com alguém. E por isso que muita gente faz escolhas erradas, precipitadas, É onde tudo isso ia chegar. É onde essa conversa e chega até- e eu acaba. acho que até, aí né? acabou- Tchau, acabou o vambora. podcast. Não, e é legal. Exatamente, Não, esse mas é eu acho que tem um ponto ponto pra gente da explorar. cerne que eu ia falar. Mas Tem um ponto pra gente explorar, que é o seguinte. Do cerne. Quando a gente fala, né, que você teve um caminho, né, e você tá contando a sua história aqui de forma muito sincera e até admirável, porque nem todo mundo tem aí, né, essa sinceridade de reconhecer onde errou, o que fez, né? A gente escuta muita história onde o outro vai ser sempre, Tá sempre o contando culpado. e tá sempre contando como vantagem, né? Ah, eu era o cara pegador mesmo, eu era o cara que enganava. Muita gente conta assim, somente com um olhar de vantagem. Igual você Porque no meio dos homens é legal. É, né? Você sim. falar que Mas assim, o que eu quero dizer é, esse foi o caminho, né? Seja estudar um pouco mais sobre comportamento, sobre pessoas, né? Seja buscar uma meditação. Esse foi o caminho que serviu muito pro Vitor, né? Como a gente fala com muitas pessoas aqui que têm histórias diferentes, eu imagino que
algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, já tiveram essa virada de chave, né? E encontraram outras formas também desse autoconhecimento. Porque, de alguma forma, você reconheceu aquilo que já era a sua essência, aquilo que de fato é importante para você. Opa! Aquilo que de fato é importante para você. E aquilo que vai te trazer... eu não sei qual que é a melhor palavra, mas que vai, pelo menos... ali no seu dia a dia, né, vai fazer muito sentido a sua vivência. E aí, eu sei que cada um tem uma receita, cada um tem uma forma, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui, né, que até a questão da paixão, no meu caso, foi depois de ter vivenciado uma experiência muito negativa. E aí, é algo que eu não quero vivenciar porque eu tive um entendimento. Você acredita que a maioria, ou que talvez até mesmo todas as pessoas precisam passar por uma vivência ruim para virar essa chave? Ou você conhece alguém, de repente, que não. Essa pessoa virou a chave mesmo vivenciando algo bom. Um dia ela acordou e falou, olha, não, eu acho que eu quero enxergar de outra forma. E aí buscou isso, assim. Tem uma frase que fala assim, né? As pessoas buscam a igreja porque tem medo de ir para o inferno. Quem busca a espiritualidade é porque já esteve no inferno. Excelente. É como se fala assim, você precisa passar por uma fase bem ruim para você entender que a vida é diferente, a vida não é aquilo que você pensava. Só que você tem razão, isso particular. Não que a pessoa precise passar por uma situação tão difícil, mas ela precisa ter dentro dela uma convicção de que que em mim foi necessário para eu entender que, tipo, o meu objetivo aqui é me tornar um ser bom. Quando eu tenho isso como objetivo, eu vou atrair a pessoa que também está nessa caminhada. Não que eu já sou bom, não já que eu sou santo, nada disso, mas que eu tenho esse objetivo, eu estou caminhando nessa direção. Eu vou atrair uma pessoa não perfeita também, não santa, mas que está caminhando nessa direção. Então, conselho hoje, para quem fala assim, pô, eu quero um relacionamento, isso é para quem quer um relacionamento feliz, um relacionamento sério, um relacionamento com harmonia, um relacionamento com uma pessoa que vai ser seu companheiro, que vai estar ali do seu lado nos momentos bons e nos ruins, que são os mais difíceis. Para quem quer isso, essa pessoa, independente se ela passou por uma fase difícil ou não, ela tem que olhar para ela e falar assim, quais são hoje os meus desvios? Quais são hoje as minhas falhas? Eu sou irresponsável em alguns momentos, eu minto às vezes. Eu às vezes manipulo, eu às vezes tenho joguinhos. Tem que ser um olhar muito sincero para dentro e começar a ir tirando isso. Muito legal isso aí que você Ela começa falou. a ir tirar. Porque, e assim, ó, às vezes de bate-pronto a pessoa fala, não, mas eu não tenho nada desses problemas. Eu não faço isso, né? Cara, todo mundo faz. Com certeza. Todo mundo tem Todo os mundo desvios, igual todo você mundo falou. tem. E vou falar pra você. Quais a são gente os vai seus? ficar. Raquel? Não, eu acabei de pensar que eu não tenho, mas eu imagino que todo Eu mundo posso tem. falar? Eu As posso pessoas falar o da normais, Raquel? terráqueos têm. As pessoas normais têm. Ó, Mas a ideia, eu não. a ideia do Vitor, você tem que se olhar. Eu posso falar os da Raquel? O podcast não serviu. Mas isso que você falou é o princípio da busca de um bom relacionamento com o outro. E É consigo, você né? se Antes tem que ser analisar. consigo, Muito né? bom você ter falado disso. Qual que é o grande problema? Quanto mais você corre atrás da coisa, mais a coisa corre de você. O que eu tô querendo dizer é que quando você... Que eu pensando. Dois Ela não segundos. entendeu. Não tô correndo atrás de nada. Aquelas Darum, imagens, darum, darum. tentando entender. Quanto mais você corre atrás da coisa, mais a coisa corre atrás de... Corre de você. Quando você começa a fazer isso que eu estava falando, que às vezes você pensa, pô, a gente está muito num papo filosófico, vamos falar de relacionamento. Cara, é relacionamento. Com certeza. Porque quando você começa a fazer isso, Sim. automaticamente essa pessoa aparece. Você não precisou ir atrás. O que o pessoal faz hoje? Não se autoconhece, não se conhece, não faz, não reflete sobre os atos. É uma pessoa que está cheia de problema, e aí ela quer encontrar alguém Perfeito. na esperança de que aí eu vou ser feliz. Porque eu sou assim e aí minha vida não está feliz. Mas se eu encontrasse o príncipe, eu ia ser feliz. Eu tô estressada porque eu não tenho um namorado. Aquelas assim, né? Bem doida. Mas eu penso assim, ó.
sobre esse aspecto, né? A gente sempre fala dele, por incrível que pareça, em vários podcasts, aqui em vários episódios, na verdade, a gente fala sobre... A gente sempre fala sobre isso, né? O quanto as pessoas buscam no outro e buscam relacionamentos para preencher vazios, né? E talvez, né? Pode até parecer assim, falar mais do mesmo, mas eu acredito que tem pessoas que nem sabem o que estão buscando. Se você pedir para ela o que você gostaria, ela não sabe te responder. Ela pode te responder coisas rasas. Eu quero que seja bonito, eu quero que seja... É aquilo que você elencou ali, como de repente é o que todo mundo tecnicamente busca, é o que a pessoa também vai ter como resposta. Ela não vai ter uma resposta mais completa, ela não vai saber. E aí, quando você fala assim, quem quiser ter um relacionamento saudável, tem gente que pensa assim, fulano tá casado há 10 anos, há 15 anos. É uma pessoa que vivencia um relacionamento. Nem sempre é um relacionamento saudável. Nem sempre é a melhor forma da pessoa buscar essa evolução ou qualquer coisa que a gente consiga nomear aqui para ir para frente, para se sentir bem, né? Então, assim, e eu gosto de pensar assim, pior do que estar sozinho, saber que estar sozinho, é você estar acompanhado e se sentir só. Você estar com alguém que faz você se sentir sozinho. Então, tem muito relacionamento hoje em dia que as pessoas estão apenas, seja residindo no mesmo lugar ou indo a lugares juntas, mas que você vê que não tem mais conexão. Você percebe que aquelas pessoas, na verdade, elas estão uma contribuindo de forma negativa com a outra, né? Então, eu acho que parte muito assim, se você não tiver tudo que você falou, cada um pode buscar de uma forma. Não quer dizer que uma pessoa que está assistindo nós, ela fala, então, amanhã eu vou numa academia de filosofia, amanhã eu vou meditar, amanhã eu vou fazer pilates, amanhã eu vou fazer... Pilates. Não era pilates que você falou? É RPM. Não era pilates, era o quê? Certo. Yoga. Yoga. É yoga, né? Yoga. Tanto E faz. o yoga. Não, mas pilates no sentido de cuidar do corpo de uma outra Sim. forma. Ou eu vou procurar algum amigo que tenha um outro tipo de condição. Não quer dizer que ela vai chegar às mesmas respostas e conclusões que você chegou. Cada um tem que buscar o seu caminho. Mas, as conclusões podem ser diferentes, mas o conhecimento ele é único. não, o conhecimento é muito válido, né? E a melhor fonte é Novo Testamento. De tudo, eu li muito Sócrates, Platão... Gosto muito do estoicismo, budismo, amo o budismo, tanto é que eu medito pra caramba. Mas não tem ninguém que falou de uma forma tão sintética, tão clara, só que a gente não quer seguir como o Cristo. Tanto é que isso que você estava falando, né, que a gente estava falando, que esse lance, né, quando você entra nesse caminho, automaticamente, porque você não precisa correr atrás do cara, você não precisa mais correr atrás, porque você já está fazendo aquilo que você não está lá ainda, mas você já está no caminho para isso. Então você... Automaticamente isso acontece. Ele tem uma frase que é assim, buscai em primeiro lugar as coisas do alto, e tudo mais lhe será acrescentado. E Jesus também falou, meu próximo. A gente só tá aqui, Próximo. Dessa parte que a Vanessa lembra. Depois da Raquel Vanessa. utilizar essa passagem de forma incorreta, a gente... Por que o pastor parou de te seguir? Não sei. Não, e sabe de uma coisa? Eu acho muito, muito bacana. Eu gosto muito de Santo Agostinho também. Acho que ele traz de uma forma muito bonita, né? Mas, assim, o principal ponto que eu quero dizer com essa questão, assim, de cada um deve buscar a sua forma de se encontrar, é que o que eu vejo hoje é uma geração sem esperança. E durante toda a sua fala, eu via você se agarrando sabe aquele toquinho que tava ali? E eu acho que esse é um ponto muito legal, assim. Mesmo quando você estava triste, mesmo quando você estava em depressão, mesmo quando você percebeu que você estava no fundo do poço, de alguma forma você queria sair.
Então, eu acho que eu tenho visto muitas pessoas, e principalmente uma geração mais nova, assim, se entregar muito fácil quando ela não tem as respostas, né? E é muito legal a gente olhar para a sua trajetória e saber que durante muito tempo você não teve essas respostas, mas você sempre foi buscando dar um passo de cada vez. Então, olha, agora o que eu tenho de resposta é que essas pessoas... elas estão numa fase diferente da minha, então não faz sentido eu continuar com elas. Depois, né? Agora o que eu entendo de resposta é que eu preciso buscar outros interesses. Então, assim, talvez também, quando a gente olha para uma história, e aí eu acho que a sua é uma história de sucesso mesmo, de alguém que conseguiu atravessar, tem muita gente que ainda deve ter continuado, você deve conhecer, que continua até hoje, e Meus aí só amigos todos, vai... Na mesma Todos, vida. né? Continua tudo na mesma vida. E Então, aí tudo só lá em vai- Camboriú. E só vai aumentando, Não, tem cara que né? até que foi preso. É, isso que eu ia falar, porque só Nossa, vai eu tenho que te visitar na aumentando. cadeia. Não. Se eu te contar. E só vai aumentando, né? Assim, o nível de que você vai... Tanto pro bom, quanto como aconteceu com você. E a gente não tá aqui julgando, tá? Cada um tem sua verdade, cada um tem sua história. Mas dentro daquilo que a gente acredita, um caminho bom é um caminho de autoconhecimento, um caminho de evolução. E aí, quando a gente olha, né, pra sua história, que é uma história de sucesso, pode parecer que você deu grandes saltos. E eu não vejo assim, eu vejo que você foi indo um passo de cada vez e isso foi E tô construindo. nisso até hoje. E continua, Eu tenho minhas exatamente. crises. Constante evolução. Tem minhas Não, crises, nunca chega tenho- num ponto. Ah, não, agora aqui eu tô... Inclusive, perfeito. tem uma moça aqui na frente pra contar aqui hoje. Mentira. Inclusive, saindo daqui tem um casamento surpresa ali, porque você virou arara azul. Raridade. Mas Essa cara agora dele. a gente tem Ele tá uma... achando que é Não, verdade. agora eu boiei. Ó, a gente tem... Não, Agora eu que boiei. Como que tá nosso tempo aqui? Isso, a gente tem algumas perguntas Não, que mas fizeram. Calma aí. Não estamos aí. ainda nas perguntas. Pelo andar da carruagem, Eita. teremos uma segunda parte aqui, se você aceitar. Cachê 50% maior só. Tranquilão. Não vou Quer no cobrar Pix? dobro, porque normalmente eu dobro, né? Só Qual- se- É só Dilma se- agora? Quando chegar na meta, dobra a meta. Porque é o seguinte... Não, mas isso o- tem que ver se o pessoal gostou, né? Eu gostei de conversar com vocês, mas o pessoal tem que deixar um comentário pra dizer se vale a pena ter um... Não, vamos responder uma pergunta. Vale a pena ver de novo. Se uma vale a pena ver de novo, pergunta. porque às vezes eu curti pra caramba, você gostou, mas o pessoal falou, sai daí. Não, a gente gostou, Mas a gente é vamos- dono do podcast. Mas vamos, Brincadeira, gente. Vocês mas que vamos aqui fechar o... Que medo de você cancelar. Vamos aqui Só uma meio que perguntinha? fechar um assunto aqui. Ah, tem mais um conclui. assunto. Depois ficou que- vários pontos abertos. Ela ia falando assim, dá vontade de interromper ela, só que eu Você viu? Por isso que eu te respeito, né? falei que... Porque as coisas que ela fala é legal e eu dá vontade de eu, tipo, dar aquela... Uma coisa vai levando a outra. Por isso que eu É. falei que às vezes não dá pra você ter... Você tem uma ideia do que você vai falar, mas o negócio vai desenrolando Pode diferente. crer. Pode Hoje, que você tá num relacionamento super estável, você namora 7 só... anos. Você tá noivo só de uma, né? Dessa vez é só de uma. Se tiver Só mais de uma. alguém noiva... Tem mais alguém aí que tem relacionamento com o Vitor? Fale agora o cálice para Deixa um sempre. comentário aqui. Olha, ele é o pai do meu filho. Ratinho! Ele é o pai. Nossa, gente, ela retirou assim, ó. Não, ela pega o assunto que tá lá, se ela joga lá embaixo. Nossa, o negócio tava super tenso. Assim, não tenso, ele tava super sério. Tá? Vem a É. Raquel. Ah, gente, É isso aí. sou eu. Essa A sou gente eu, prazer, gosta de tudo bem? A gente gosta de você assim. Mas o dia que eu não vier gravar, vocês vão sentir falta. É. Você vai Isso daí sentir é frase de ex-namorado saudade. manipulador. Ele fala assim, se você terminar comigo, depois você vai ser... Ah, eu tenho uma Dia que história. eu for O menino Isso falou daí- isso aí pra daí mim. é técnica O de menino copy falou isso aí pra de- mim. de malandro. Você sabe que a gente vai terminar e a sua vida não vai ser mais a mesma. Eu falei, como É. assim? Não entendi. Não, você gosta de ir nos lugar tal, nos lugar tal. Eu falei, oi? Não entendi ainda. A sorte que você não Aí entende cheguei muito pra bem. morar aqui em Ribeirão. Na primeira semana estava onde? Num lugar legal, Outback e tal. Minha vontade de falar assim, nossa, mas parece que você falou que eu não ia estar num lugar. Dá só uma olhadinha aqui. Vamos fazer uma... Na verdade, Mas ela isso passou é- em frente, fez um selfie e voltou Mas é pro verdade. ônibus, que era aquele que dá faz o E eu tô de circuito Mercedes, da- passa o ônibus da Mercedes. O ônibus- Não, tem o busão circular amarelo. que roda a cidade inteira. Aí ela... Mas assim, Já- brincadeiras já à nos parte. perdemos de novo, é. Mas eu Diga. tô lembrando. Como a gente tá já quase batendo o horário, a gente vai deixar aqui o convite pro Vitor voltar pra gente abordar uns outros assuntos. E as perguntas? E as perguntas, vamos ver se vai dar pra fazer agora. Vai dar ainda? Beleza. Vamos ver.
Vamos fazer meta de compartilhamento. Se essa live tiver 1000 compartilhamentos... Nossa! 100 compartilhamentos. Manda pra aquela sua amiga que tá meio sozinha, não consegue encontrar. Que só quer se relacionar com Mas o isso Carl aí a gente vai Raymond. ser tema do próximo. O quê? Sobre as suas dicas pra... Sabe uma coisa que ficou... termina. Pode falar. Uma coisa que ficou meio assim também é a pessoa que já tá num relacionamento e ela quer melhorar esse relacionamento. Porque às vezes a gente tá falando, não, você tem que começar essa busca, porque daí você vai atrair a pessoa, né? Mas e quem já Aí tá? todo mundo terminando. É isso que eu Quem quero... já está no relacionamento, dá pra consertar, dá pra... É isso que eu quero abordar com você no próximo episódio. dá pra- Termina e minha começa. Dá pra Pergunta. harmonizar essa parada. E a minha pergunta Cara, é... eu nunca tive uma briga com a Patrícia. Uma vez só. Aí, já você boicotou minha O pergunta. que você ia falar, né? Eu ia te Agora perguntar eu que tô, assim, é que ó. agora no finalzinho eu fico mais empolgado, mas vamos conter, vai. É que eu ia te fazer essa pergunta. Por exemplo, agora você tá num relacionamento estável, você tem um entendimento totalmente diferente. Então, assim, você sabe identificar o que você fez para ter um relacionamento bacana, com harmonia, mas não responde, que isso vai ser para o próximo episódio. E diz o Vitor, que hoje namora a Patrícia, noivo da Patrícia, que ela tinha algumas amigas encalhadas, assim como eu e Vanessa. Não, eu não. Nem Vanessa, a gente tá encalhada, não. Isso Que eu aí- não podia falar assim, dessa forma, com essa palavra, mas tudo bem, vamos. Não é encalhado, não, é que às encalhado, vezes gente. É As só meninas pra dar não estão gostando. É só pra dar um As toque amigas de dele. humor. Não é essa. Não, só estão assim, numa fase. Elas só onde estavam a namorar há elas 22 estão- anos estão- sem Faz namorar. de estar assistindo altas horas sábado à noite, ao invés de estar... Elas estavam sem namorar há 22 anos, mas É que não era esse encalhado. termo é meio chato, eu acho. meio... O Sombra se diverte. E nem é culpa delas, porque hoje em dia Claro. realmente tá difícil. Tá difícil mesmo. Não. Né? Mas você disse que deu alguns conselhos para as meninas e foi super legal e abriu a mente delas. Não foi isso que você contou para mim? E é isso que eu quero que você fale no próximo episódio. Você vai contar o que você identificou para hoje ter um relacionamento legal e se a Patrícia também era assim desde o começo. E falar aí sobre como manter o relacionamento com harmonia, o que faz para dar certo, o que as pessoas fazem que dá super errado. Isso daí dá pra... Dá pra falar muito, né? Vai ter que ter um terceiro. Então, e aí agora nós vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho de tem algumas isso, é. perguntas que Beleza. deixaram aqui. Eita. É rápido, né? Assim, seja mais... Tipo assim, uma música, eu falo. Não, música não, porque não perguntaram o que você gosta de ouvir. Entendi. Perguntaram aqui assim, ó, qual que é o que falta em um relacionamento E essa para foi o polêmica. homem trair? Que foi lá no começo, mas objetivamente O que você falta pode no responder. Cara, pode ser o relacionamento perfeito com a mulher linda, maravilhosa. Se o cara não tem um princípio, e aí, ó, e homem não trai mulher. Homem trai um princípio. Uau! É. Quando ele tem o Verdade. princípio, ele não vai trair. Não é por causa dela. É por causa daquilo que ele reconhece como algo valioso na vida dele. Eu não vou fazer isso. A pessoa pode, enfim, entende? Então não é que, Show. então não tem essa. Faltou aquilo lá, então daí pode trair não. Adorei. O que o homem pensa quando está apaixonado, Vitor? Borboletas no estômago. Borboleta O que sempre ele pensa quando ele tá apaixonado. volta. Eu lembro que eu fui um cara meio contra a paixão aqui, né? Porque esse lance da paixão... Tudo enganoso. A pessoa precisa de um tempo para conhecer a mente da pessoa, para conhecer o espírito da pessoa. E isso, porque assim, a primeira atração é pelo corpo físico, é a parte física. Isso assim, isso rola e é natural e tem que rolar mesmo. Porque tem que Você existir uma ter atração pela pessoa, tem, né? Só que isso tem que ser rápido. Tem que ser só para dar aquela fagulha de você ter o interesse de começar. O que vai valer mesmo é quando essa conversa começa a acontecer, que você vai conhecer a mente da pessoa, o que ela pensa. E um pouquinho mais de tempo você vai conhecer o espírito dela, se ela é uma pessoa boa. Se ela for boa, coração bom, não quer dizer que não tem defeito. Não quer dizer que não é, nada disso. Mas você vê que a pessoa tem um coração bom. Toca o barco. Toca o barco. Legal, gostei. Nós homens não somos difíceis, as mulheres que são. Você concorda?
Sorriu por quê? Concorda. Nós homens não somos difíceis. As duas premissas dele aí não Nada a ver. são relativas, Desculpa, é você que fez a pergunta. As mulheres é que são, né? As duas coisas são relativas, né? Existem tanto para um quanto para outro, né? Não faz muito sentido. Dá para desvendar os homens? Cri, cri. Cara, eu acho que a pergunta dela, vamos entender o porquê que ela fez essa pergunta, né? Ela Tá faz namorando um moço complicado, Exato, certeza. porque o cara ali fica, tipo, com esse joguinho, entendeu? Ou às vezes não é nem joguinho, às vezes o cara não tá tão afim, mas ele também não quer perder. E aí gera essa confusão na comunicação. E a pessoa não sabe o que esse cara tá querendo, afinal de contas. Então, cabe Faz a última todo pergunta sentido. aí, ó. Ra. Qual é o momento ideal para alinhar expectativas sobre casamento, filhos, relacionamento? É no começo, é depois? Eu acho que... Bom, vou falar do meu caso. Não tenho uma resposta para isso, assim. Mas no meu caso, foi uma coisa que a gente... Lá no começo, talvez fosse assim, você pensa, filho? Acho que penso. Mas não conversamos nada com profundidade, assim. E depois de vários anos, que aí... E aí, tá chegando... Mas passou muito tempo, passou uns 5, 6 anos pra gente pensar, vamos casar. né? E depois do casamento a gente pensa sobre filho, que filho a gente nem pensa ainda. Mas o legal, então, é logo no começo ter... Alinhar a expectativa, né? Pra você entender se o outro também tá na mesma sintonia que você. Porque, por exemplo, se Sobre for o casamento? sonho... Não, filhos. Sobre casamento e filhos. Porque Mas filhos eu acho que é um um pouco mais delicado, né? Tem gente que é convicto de que hoje em dia, inclusive, muitas mulheres que eu conheço não querem mais ter filhos, isso né? daí é um outro E problema. aí, às vezes, o cara tem um sonho, e aí não vai mudar nem pra ele nem pra ela, vai se tornar um impasse. Normalmente, a pessoa que tá nessa caminhada que eu tava falando até aqui, ela vai querer casar. Ela vai querer o casamento. E a questão do filho, nos dias atuais, tá um pouco complicado mesmo, mas eu não tenho resposta é isso, tá? Mas no meu caso foi assim. No começo a gente percebeu que os dois queriam casar, os dois queriam ter filho, mas também não aprofundamos depois de alguns anos que isso foi ficando É porque também mais... tem gente que, apaixonado, na paixão avassaladora que nós estávamos falando, a pessoa já fala, encontrei o pai dos meus filhos, não conviveu nem 2 meses. Putz, Já tem certeza que... essa fala aí já tá errada, porque não Não dá é? tempo. Eu tenho uma amiga que é assim. A gente precisa de... Não vou Ela falar quem é. fala assim, ó, ela é minha melhor amiga, eu vejo ela no espelho. Ela é melhor amiga e ela trabalha comigo. Não. Tem... Legal. E demora, hein? Gostei. Ainda ninguém me convenceu disso. De quê? Ué, acabei de falar. De que pode ser o pai dos meus filhos. Desliga a filmagem agora. Eu com o nome das Para com crianças. esse programa agora, que eu tenho que falar um negócio aqui. Não pode ser ao vivo, nem gravado, nem nada. Não pode ficar na Ai, rede ai. isso. Não, é verdade. É verdade. Eu acho que tem uma... Como que eu posso falar? É Não, tô uma brincando. evolução. Igual vocês estão juntos há muito tempo e ainda é um papo que vai ser construído, né? Porque é uma decisão muito séria, né? Eu acho filho, muito... Né? o realmente filho. Eu acho muito difícil. A gente quer, mas a gente fica um pouco de receio por como as coisas estão no mundo atualmente, né? Como as coisas estão ficando. Tem isso aí também, né? É. Complicado. Verdade. Tem que estar bem... Mas é mais sim do que não, no nosso caso, assim. É muito Bom. provável que depois do casamento ali a gente vai... Podemos, então, contar com a sua presença. Vai depender se o pessoal vai deixar o comentário, o like e o Pessoal, se compartilhamento. vocês não deixarem comentários... Volta Vitor. Volta, Vitor. Hashtag Volta Vitor. VV, volta, Vitor. Se tiver 2, vai ter eu e a Raquel. E a Patrícia, 3. Não, eu pedi pra minha mãe, Olha, minha a gente tia, pode um todo mundo. dia marcar você e a Patrícia. Difícil. Muito Ela tem difícil. vergonha? Ela prefere não... Não se expor? Porque assim, eu tô no Essa digital, vida né? já... aham. E, cara, ela prefere ficar mais nos bastidores mesmo. Já queria ouvir a versão dela pra saber se... Se tudo isso é verdade. Porque Então, eu tô talvez ouvindo seja por isso só que eu o não seu quero lado. chamar. Então, na Não, verdade, não, ela a até quer Patrícia vir. não vai querer vir, não adianta nem chamar. Tive que deixar ela em casa trancada no banheiro, ela queria estar aqui nesse momento. Não, mas olha, a gente gostou muito, acho que foi super bacana o que você falou, todo o contexto da conversa, porque relacionamento não se resume só homem e mulher gostar um do outro e tudo mais, é toda uma coisa que vem por trás para você se tornar uma pessoa legal
pro seu parceiro, né? E é o que às vezes eu comento, que muita gente não se atenta. Como eu tenho que agir, o que eu tenho que aprender, como que eu tenho que pensar, o que eu tenho que rever, como eu faço para ser um ser humano melhor, consequentemente ser um namorado melhor, um filho melhor. Porque a gente fala de relacionamento homem e mulher, mas relacionamento entre família, entre pai e mãe, entre irmãos, também são super importantes. E tudo isso que você trouxe faz parte de ter uma vida mais em harmonia, né? Em todos os dar um passo para sentidos. trás e olhar de forma mais ampla, né? Porque senão a gente fica só olhando ali o relacionamento, né? Então, dá um passo para trás, olha para sua vida como um todo. É aquele lance do cuidar do jardim, porque daí as borboletas virão. Isso não significa também ficar em casa e se fechar, no sentido de não vai aparecer. Não, você pode ir conhecendo, vai conversando. No máximo que vai porque aparecer. não tem como você escolher sem conhecer. Só que sem aquela pressão de que tem que dar certo. Ô, Vitor, mas em casa, trancado. Sem aquele lance de Aham. tipo assim, enquanto o cara, nossa, tem que ser ele, tem que dar certo. Essa pressão, não, é de forma assim, Nossa, você falou uma coisa muito... A pressão. Às vezes a gente coloca... Não, deixa acontecer. Se for pra ser, vai ser. Se não for pra ser, não vai ser. Sabe esse lance assim? E foi assim que o homem nem casou isso. depois de aprender 30 a anos. dosar também. Por quê? Deixa a vida me levar até um certo ponto. Assim, igual você falou, não, se tiver que vai ser, Né? vai Não, ser. é fazer o que Mas tem que ser aprender a feito. também se posicionar. É fazer o que tem que ser feito, só que sem apego. Uhum. Não, Eita! Tem que ligar. Não, liga pro cara, manda uma mensagem. Claro. Não é Sem ficar- apego? Não é ficar esperando também Mas o... assim, se não sair do jeito que você gostaria, cara, é porque não era pra ser. Então, assim, ter mais essa leveza nesse sentido, que é uma coisa que eu trabalho muito no meu lado profissional, porque o meu problema, eu sempre mais tranquilo no relacionamento, minha questão ansiedade hoje é mais profissional, né? Uhum. Então eu aplico, mesmo, cara, faz o seu melhor no que tem que fazer, mas faz o seu melhor, não é pra não Sim. fazer nada. E o que tiver que ser o resultado disso, deixa nas mãos de Deus. E a mesma coisa do relacionamento. Né? O que tiver que ser, vai acontecer. Se não for pra ser, não é. E assim, não se importar, sabe, porque a pessoa se coloca uma pressão, principalmente quando tá chegando, eu percebo isso. Vocês não falaram disso, eu achei até que quando a pessoa vai ficando mais velha... A gente não falou isso porque a gente tem 18 anos. Eu não entendi por que a gente deveria ter falado. A gente porque não eu achei que parece, poderia mas ser tem pergunta das pessoas 20 e que estavam 21. aí. Das pessoas. Você saiu bem, hein? Ela Pensou rápido. começa a gerar... Não, porque isso daí é uma coisa muito conhecida. É verdade. Não, É a uma gente já falou preocupação sobre isso aqui, sim, é da verdade. mulher, Até quando porque chega tem a perto questão dos 40 da ali, parte biológica. começa a bater um desespero. Cara, talvez eu nem queira casar mesmo. Talvez nem seja pra ser. Vanessa falou isso aí pra mim uma vez, Coloca lembra? aí. Não, Lembro. você vai Da colocar... música do Pedro Bial, que fala, Mas Talvez você case, talvez não. Talvez você tenha filhos, talvez não. E fica de boa. Porque ao você ficar de boa, a tua chance de casar é muito maior. É verdade. Entendeu? Do que você ficar assim, não, eu preciso. Ou seja, compra uma poltrona confortável. Não, mas ó, se você ficar em casa de Espera. boa, a única pessoa que vai bater na sua porta é o entregador da Verace. Que, por favor, Tá, que seja da Verace. Verace. Muito legal. Não, Vitor, achei mas valeu muito a sensacional. pena. Foi muito legal mesmo, né? Muito. Já acho deixa que... o seu like se você gostou desse vídeo. E lembrando, estamos no YouTube, no Spotify E no Estúdio A. e no Instagram. E no TikTok. Toda vez esqueço. Caraca. Sou eu que posto e esqueço que a gente tá no TikTok. Parabéns pra mim, muito ruim. Nossa, é ela que faz Nota o trabalho. 2. Então, Show de bola. tem alguma frase pra fechar o nosso episódio de hoje? Alguma coisa que você já tenha? Qual que é a sua frase de vida? Já que você é uma pessoa que estuda filosofia, tem uma frase que você fala Frase assim, de essa vida. frase me representa, essa frase eu gosto de, com frequência, revisitá-la, mesmo que for boa no sentido de levar uma mensagem. Eu escutei uma frase, já que nós estamos falando de frase, a gente gosta, esse episódio ele tá dinâmico. Eu escutei uma frase esses dias que me trouxe muito impacto, já que a gente falou muito sobre hoje vida no todo, né? Que a morte te encontre vivo quando for sua hora. Porque, ou seja, as Verdade, pessoas... porque tem gente que às vezes só tá vivo, mas tá morto, né? Não tá vivendo nada. E eu achei assim, de uma... Né? Adorei. Gostei também. Não é muito bem assim, mas eu vou Vai vou ser essa a postar. sua frase, Essa é a né? minha frase agora, a partir de hoje. Eu digo assim, Vanessa, essa era a minha frase. Da onde você copiou? É verdade. Não, vou até... Enquanto você pensa aí na sua, eu vou falar ela de forma correta, porque daqui a pouco o pessoal me... Então, E na aí, verdade, qual que é a sua frase? o Vitor traz pro próximo episódio. Você, então,
Eu vou achar aqui? Você vai achar e... Eita! E depois eu quero entender essa situação do não pode se apegar aí, hein, Vitor? Porque ela já tá Apego. pegada. Não, Isso que ela quer não é entender. isso não. Eu quero Inclusive, na hora entender. que terminar essa gravação, ela vai falar, fala só pra mim agora. Só pra eu poder Peraí, deixa eu pegar um papel e dormir. caneta, porque eu vou até Só pra eu anotar aqui. poder dormir e passar esse restinho de semana mais tranquila. Não. Achou? Nossa. Não achou, não tem problema. Ficou bonito do jeito E que você aí, falou. nenhuma frase você tem aí de cabeceira? Ou a Eu vou- frase eu vou- atual? Eu posso roubar uma frase, não precisa ser, é uma frase de outra Isso. pessoa, de um grande homem também. É dando que se recebe. São Francisco de Assis. Que tem a ver com o que você falou, né? Ele é Quando você ótimo corre atrás das também, coisas, as adoro coisas ele. correm de você. E ele fala assim, né? Onde tiver tristeza, que eu leve alegria. Onde tiver escuridão, que eu leve a luz. Onde tiver discórdia, que eu leve a união. Então, essa é a oração de São Francisco, né? Então, segue esse caminho dessa oraçãozinha. Vai que dar bom. Vai dar bom. Arrasou. Não tem erro. Achei a frase. Você tem 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vem, aperta o botão, você faz a versão. Vaza pra cima, Ai, eu nunca ai. pensaria. Agora eu achei, ó. O que é isso, gente? É mais fácil ser ejetada, não é? É nada. Tá certo, o Ela me- raciocínio foi certo. Eu só ando achei que foi comendo bem muita viajado. pizzaria da Verácia, é mais fácil que eu fazer assim mesmo. Ai, a gente fala tudo ao contrário. Não, e eu ia falar uma frase poética, terminar pra. Não tem aí... Eu só fiquei imaginando você voando. Eu espero que quando a morte lhe encontrar, ela lhe encontre vivo. Então, eu acho que é isso também, né? Que a gente sempre busque caminhos pra estar e se sentir vivo de verdade, né? Não vivendo na inércia. Assim. Tem uma outra frase que complementa. Ah, que não é, tinha nenhuma, agora tem um monte. Não, mas que tá relacionado com a dela. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Que Eita! isso? Nossa, a, quero dar um- Raquel não entendeu. Fernando, tem um lencinho pra mim? Eu fiquei, foi profundo agora. Falei assim, sabe de quem que é essa O frase? Sombra também. De quem que é? Ué, não sei. Depois você Nossa, pesquisa ficou no meio... Google, então. Ficou... Tá Vou bom. pesquisar agora. Beijo, gente. Muito obrigada. E até Beijo, semana beijo, que vem. beijo. Se inscreva no canal. É. Valeu, muito obrigado.